Deus sonda o nosso coração, independente da situação que está falando ao meu e ao teu coração. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Glória a Deus. Amém, queridos. Amados, talvez uma das maiores dificuldades do ser humano hoje em dia é saber esperar. A espera é algo que muitas vezes ela é dolorosa. E muitos não querem passar por esse processo. Aqui para nós, queridos, eu acredito que a maioria de nós não gosta de esperar. Esperar é uma tortura. E eu digo isso de mim mesmo, pois eu tenho uma certa dificuldade de saber esperar. E às vezes em coisas simples. Quando chega aos domingos, por exemplo, logo, eu espero logo depois do almoço, até para não causar um certo estresse, mas eu já vou recomendando, eles amam, precisamos chegar mais cedo hoje, pelo menos 7 horas. Ela tá bom. Ela começa a se arrumar às 5 horas da tarde, já toma banho. E por incrível que pareça, chegamos 7h20 aqui. Não conseguimos nunca chegar. Raridade chegarmos às 7 horas. Aí eu fico lá, 7 horas brigando. Calma. Coloca uma roupa, tira, coloca outra. Irmãos, e a paciência da gente vai se esgotando. A espera muitas vezes é complicado. E em várias situações, queridos, o ser humano ele tem essa deficiência de poder saber esperar o tempo exato, saber esperar as situações que acontecem em sua vida. E muitas vezes nós tomamos atitudes que nós, por muitas vezes não saber esperar, nós pagamos um preço muito alto. Ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a vida ela nos surpreende. Nos surpreende com coisas boas, mas também nos surpreende com coisas ruins. Surpresas que nos deixam, muitas vezes tristes, frustrados. E a história que nós iremos relatar nessa noite é de uma mulher chamada Ana, que vivenciou as piores surpresas que a vida poderia lhe dar. Porém, com muita fé, com muita paciência, com muita oração, ela alcançou a realização do seu maior sonho, que foi de ser mãe. Ana foi a mãe do profeta Samuel, esposa de Eucana, um levita que morava em Ramá, no território da tribo de Efraim. Seu nome significa cheia de graça ou graciosa. Na verdade, amados, Eucana, ele tinha 2 mulheres, a Ana e a outra se chamava Penina. O texto nos diz que todos os anos Eucana subia a Siló para adorar e oferecer ao Senhor sacrifícios. No dia que Eucana sacrificava, ele dava porções, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e também todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente. O texto não vai dizer que ele dá uma porção excelente, porque ele amava mais a Ana do que a Penina. Embora o Senhor o Senhor tivesse cerrado a sua madre. E com isso, queridos, a Penina, ela provocava, ela irritava a Ana todas as vezes que Ana subia junto, com seu esposo para Siló. E Ana vivia amargurada, chorava, não comia. Então, devido a essa situação, uma pessoa que já tinha seu psicológico abalado,
uma tristeza grande no seu coração por não conseguir realizar o sonho de ser mãe. Ainda por cima tinha a sua rival que estava ali atormentando, né? Estava ali provocando. Acredito que se fosse nos dias de hoje, Penina seria aquele tipo de pessoa que estava nas redes sociais, né, postando, né, a foto dos seus filhos e provocando, né, eu tenho filhos e você não tem, né, postando em direta nos stories. E Ana teve que conviver com isso durante anos, mas ela confiou no Senhor. Ela começou a orar e entregar ao Senhor. Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Amados, essa oração de Ana, ela significa uma oração de confiança e entrega total a Deus. Em Eclesiastes 3, a palavra do Senhor nos diz que para todo propósito há um tempo determinado por Deus. E precisamos entender que as coisas elas não acontecem no tempo que a gente quer. Muitas vezes nós queremos apressar as coisas nas nossas vidas. Muitas vezes queremos fazer, muitas vezes pela força do braço. Nós não temos a paciência de saber esperar. Quando queremos uma coisa, queremos para ontem. Eu gosto de usar esse exemplo e já falei algumas vezes aqui, mas eu vou citar mais uma vez. Meu maior sonho, antes de casar, eu sempre orava ao Senhor e eu falava que o meu maior sonho para o Senhor que era ser pai. Eu queria ter um filho. E quando eu me casei, eu continuei orando, pedindo ao Senhor que eu queria ser pai. Só que à medida que os anos passavam, né, nada acontecia e a gente vai ficando meio que desesperado. A gente fala: ó Senhor, eu confio, está entregue nas tuas mãos, mas ao mesmo tempo a gente quer ter um outro recurso. Não, está demorando, né? Confio ou não confio? Então muitas vezes a gente coloca algo nas mãos do Senhor, mas a gente tem sempre uma segunda opção. Não, se demorar demais, eu vou tomar minhas providências. Será que isso é fé? Será que isso é confiança? E amados, à medida que foi passando os anos, eu busquei recursos. Eu falei: não, deve ser algum problema comigo. Então com Elisama fizemos exames e estava tudo certo. Estava tudo ok com a gente. E eu entendi que as coisas não eram no nosso tempo, que as coisas não aconteciam no tempo que eu estava querendo, que havia um tempo determinado pelo Senhor, e o Senhor estava no controle de todas as coisas. Se passaram 8 anos, amados, e o Senhor usa o seu servo no momento exato para dizer que estava trazendo aquilo que nós havíamos sempre sonhado, que o presente estava a caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tivemos a notícia que Elisama estava grávida, então eu pude entender, queridos, que as coisas não acontecem no nosso tempo. Precisamos entender que para todas as coisas, Deus, Ele tem um propósito, na minha e na tua vida. Na vida do meu irmão aconteceu da mesma forma. Ele não orou por um filho. Afinal, ele já tinha 2 filhas. Mas o casamento dele já não havia bem. Não estava bem já há algum tempo. Estava desestruturado. A relação do meu irmão com a minha cunhada já não estava muito boa. E
nós que estávamos acompanhando o dia a dia, a gente via que realmente estava crítica a situação e a gente lamentava por aquela situação. Eles haviam casado novos também e chegou um determinado momento na vida deles que eu achei que o casamento não ia seguir. E eles não estavam esperando, não estavam programando, e de repente a minha cunhada ela ficou grávida. Queridos, quando eles receberam a notícia, tomaram choque, porque ela estava tomando o remédio, não estava aguardando, não estava esperando, não foi nada planejado. Mas veio o Arthur. Quando o Arthur nasceu, logo nos primeiros meses, eles perceberam que se tratava, de um filho especial. E ao fazer alguns exames, foi descoberto que ele possuía uma síndrome rara. Então começou, aquela correria em busca de recursos, de médicos. Mas à medida que o Otávio ele ia crescendo, juntamente com eles ia crescendo o amor. E o Otávio veio justamente para novamente trazer a união daquele casal. Trazer novamente a união do meu irmão e da minha cunhada. E não só deles, mas aproximou toda a família. Pelo fato de talvez ele nascer, começa sendo especial. Talvez o amor, não sei explicar, mas o amor foi maior. A entrega, do meu irmão e da minha cunhada para com o filho foi maior. Passaram alguns anos, 4 anos depois, Deus resolveu recolher. E nós, num momento, não entendíamos. Meu irmão sofreu, minha cunhada sofreu bastante, toda a família sofreu. E não entendíamos o porquê que Deus havia permitido aquela situação. Mas, queridos, passados alguns anos, nós começamos a compreender o porquê de tudo aquilo. Deus tem um propósito na vida de cada um. E o propósito na vida do meu irmão e na vida da minha cunhada foi aproximar a família. Foi resgatar o casamento deles. Hoje eles vivem, resgatou o seu casamento, vivem bem. Então o Arthur ele teve um papel muito importante. Ele veio para trazer novamente a alegria ao coração de toda a família. Amados, se a gente for analisar toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor, ela é repleta de pessoas que tiveram que exercer a sua fé, confiando no Senhor, esperando com paciência pelo milagre nas suas vidas. Deus ele faz uma promessa a Abraão de lhe dar um filho. Quando Deus faz essa promessa a Abraão que estava com 75 anos, e quando a promessa se cumpre na vida de Abraão, ele já estava com 100 anos, ou seja, se passaram 25 anos depois dessa promessa. Então Abraão ele teve que esperar, ele teve que aguardar a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também aconteceu, queridos, com o seu filho Isaac. A Bíblia diz que Isaac casou-se aos 40 anos, e sua esposa também tinha o mesmo problema. Ela não poderia ter filhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Isaac ele orou insistentemente. Deus ouviu a sua voz, atendeu o seu clamor. Quando nasce os filhos de Isaac, ele já era da idade de 60 anos. Ou seja, 20 anos se passou até que o milagre do Senhor se cumprisse na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no Salmos 40, o salmista ele expressa: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nessa declaração de Davi, compreendemos que Deus ele ouve a nossa oração. Mas há um intervalo de tempo entre a nossa oração e a resposta de Deus. As coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Deus ele tem um tempo certo de agir na minha e na tua vida.
Portanto, amados, não desista dos seus sonhos. Seja qual for, persista em oração, ore, busque ao Senhor com intensidade. Se for uma cura, creia que o Senhor vai restaurar a sua saúde. Se for algo que você colocou diante de Deus, não desista, continue crendo. Espere com paciência no Senhor e no tempo dele, Ele agirá sobre a sua vida. Grande Deus. Um versículo mais à frente, queridos, no mesmo capítulo de 1 Samuel, no versículo 20, a palavra diz que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. O milagre chegou na sua vida. Nasceu Samuel, um garoto que se tornaria um sacerdote e ungiria um dos maiores reis, o rei Davi. Então, amados, o milagre não era somente de Ana, o milagre era também de Davi. Olha como Deus é perfeito. O milagre não era somente de Ana, mas também era de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto Ana orava por um filho, Israel orava, clamava por um sacerdote justo. Louvado seja o nome do Senhor. Então havia um propósito de Deus na vida de Ana. Nesse período, Eli era o sacerdote, mas a sua casa estava em declínio devido ao pecado de seus filhos. E Deus então levanta, Deus traz do ventre de Ana Samuel, que se tornaria um sacerdote. O propósito de Deus foi cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, existem algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. E a primeira é que sejamos nós pessoas de fé e que possamos saber esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Embora a situação de Ana fosse constrangedora, de grande humilhação, ela não desistiu de sua fé, soube esperar o tempo de Deus e foi perseverante em oração. Não importa qual seja a minha e a sua situação, não devemos desistir da nossa fé. Sejamos nós pacientes e sabemos esperar o tempo de Deus, perseverando em oração. Amém? A segunda aplicação, queridos, confiança no Deus que pode fazer o impossível se tornar possível. Ana confiou de todo o seu coração que poderia receber o milagre. Aos olhos humanos era impossível, porém ela confiava e não perdia a esperança. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, então não há causa que seja impossível para Deus. Isso vai depender da minha e da tua fé, do quanto nós confiamos, do quanto nós depositamos a nossa fé no Senhor. Ainda que esteja demorando, queridos, mas continue perseverando, continue crendo, porque no tempo certo, Deus Ele vai agir na tua causa. Creia nessa noite. Terceiro ponto, queridos, que nós aprendemos neste texto é ser grato. Ana, após receber a sua bênção e cumprir o seu voto, ela agradeceu ao Senhor através de um louvor, declarando a sua santidade singular de Deus, sua soberania e poder. Ana realmente ela foi uma heroína na fé, uma mulher de palavra, paciente e comprometida com Deus. Que a sua vida de intimidade com Deus, sua oração fervorosa, sua paciência e espera no Senhor e a gratidão que havia no seu coração possa nos encorajar todos os momentos de nossas vidas. Nós possamos pegar o exemplo dessa mulher, uma mulher que dedicou a sua vida em oração por um sonho que ela tinha, por algo que havia no coração dela, e ela não desistiu. Deus, Ele conhece o nosso coração, assim como conhecia o coração de Ana. Ana não queria um filho para simplesmente passar na cara de Penina, olha, também tem um filho. Não. Essa não era a intenção de Ana. Ela não queria pagar com a mesma moeda.
ela não era vingativa, mas era um sonho que havia dentro do coração dela. E ela faz um voto ao Senhor e ela entrega aquele filho a Deus. Na frente nós vamos ver que, pela atitude de Ana, entregando Samuel como um voto que ela havia feito a Deus, anos após, Deus dá mais 5 filhos para Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que não poderia ter nenhum filho, de repente tem 6 filhos. Isso é milagre de Deus, queridos. Isso prova que se nós tivermos fé, se nós confiarmos no Senhor e entregarmos de todo o nosso coração, Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele sonda o nosso coração. Ele conhece. Então não desista, creia. A história de Ana, essa história de vida nos ensina que vale a pena esperar no Senhor. Nunca desistir dos nossos sonhos, acreditando que Deus é o Deus do impossível e pode transformar o nosso choro em alegria. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ser homens e mulheres de fé, crendo, independente da situação que nós estejamos passando, mas que possamos não desanimar, mas continuar crendo que o Senhor, Ele tem algo grandioso para a minha e a tua vida. Basta nós confiarmos, acreditarmos e exercer a nossa fé. É uma atitude de fé, saber esperar no Senhor. Amém? Fique com essa palavra, queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando ao meu e ao teu coração nessa noite. Amém?